Iniciar. Oi? Então tá. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente tem, eu acho que essa é a segunda aula de gestão de pessoas que a gente consegue fazer via Meet, né? Eu vou fazer uma revisão, vou dar um review, assim, nas aulas anteriores, para vocês irem lembrando um pouquinho o que aconteceu e passando já alguns avisos, assim, porque como a gente teve a primeira aula e agora a gente tem uma, a gente teve semana passada, perdi um pouco a noção do tempo, a gente teve uma palestra também, e a gente vai ter na semana que vem, não, na semana anterior. Ixi, faz tempo. Mas eu vou passar um pouquinho, vou fazer um review um pouquinho das aulas para quem está perdido ou para quem ainda não foi lá olhar no Moodle tudo aquilo que tem. Então, assim, a gente teve uma primeira aula com apresentação e a gente fez uma dinâmica de grupo. Tem uma segunda aula que está gravada, que está lá, né? Eu deixo sempre apostilas, artigos para vocês lerem, slides para as aulas. Geralmente tem tarefas, tem bastante tarefas nessas aulas, então a gente tem lá a tarefa do que é coisa de RH. Depois a gente tem a aula onde a gente fala um pouco sobre a linha do tempo, assim, né, da gestão de pessoas, de como é que ela evoluiu dentro da administração, e a gente fala das experiências de Harlow, de Skinner e Hawthorne, com dicas de livro, enfim. Aí eu até retirei a tarefa desse dia. Tem aula sobre recrutamento e seleção, onde eu falo um pouco sobre processos de seleção diferenciados. Aí vocês viram lá o processo da Heineken, né? Que tem a ver também com a tarefa de vocês, e é onde eu peço para vocês, já como tarefa, organizarem o LinkedIn de vocês, fazer perfil, seguir pessoas, né? Organizar um pouco a rede profissional de vocês. Estou avisando isso para, se por acaso alguém não fez, dar uma olhadinha. Aí a gente teve uma palestra do Aulas Abertas, que foi com a professora Zenicleia, que foi bem bacana, assim, foi uma palestra muito legal, onde ela falou um pouco da trajetória dela, ela que também é egressa da UERGS, assim como eu, né? E vocês têm lá a resenha da palestra. Depois a gente tem uma aula sobre treinamento, desenvolvimento, cargos e salários, né? Peraí, que tem muita coisa aqui. Vou botar para cá, senão vou me perder. E tem um exemplo e também tem uma tarefa, né? E aí vocês deem uma olhadinha. Essa aula é uma aula que tem muito aluno, né? A gente tem 70 alunos matriculados, assim, fazendo disciplina, e cerca de 50 entregando as tarefas. Pode. Depois a gente tem uma aula sobre administração pública, sobre as ferramentas de gestão de pessoas no setor público. E aí também tem uma pesquisa sobre administração pública. Ali tem só 42 enviados, então deem uma olhadinha para não esquecer de fazer, tá? Todas essas tarefas já passaram do prazo, mas vocês vão ver que vocês conseguem acessar mesmo passando do prazo, tá? Não tem problema. Peraí que eu vou avisar a Vitória. E aí a gente tem a aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar sobre empresas familiares, tá? A gente vai falar sobre empresas familiares. Eu coloco ali 2 dicas de série para vocês assistirem, tá? Que são interessantes. Tem 2 materiais complementares e a gente tem os slides. Eu vou falar um pouco sobre empresas familiares nesse início da aula. E depois a gente vai fazer uma atividade também. Na aula da semana que vem, deixa eu pegar aqui. Na verdade, na aula da semana que vem, a gente ainda tem conteúdos, e é na outra semana que a gente já tem uma palestra de novo. Então, a gente vai ter uma aula sobre carreira e a gente vai ter uma aula sobre, bem provável que, é bem provável que na semana que vem, não, semana que vem é sobre trabalho em material, eu acho que ela é gravada. Depois a gente tem uma palestra do Aulas Abertas, que é com a Vanessa Lesbão, não sei se vocês conhecem ela, mas ela foi colega de vocês, ela é egressa aí de Cachoeira, né? A Zenicleia é egressa de Erechim, a Vanessa Lesbão é egressa de Cachoeira do Sul, e ela é da área de finanças pessoais, e ela vai fazer uma palestra sobre a carreira dela, na verdade. Dessa vez ela não vai falar sobre finanças, ela vai focar
na carreira dela, né? E vai explicar como é que ela se tornou professora da Ion, que é uma empresa, né? Uma empresa do Banco Itaú. E aí depois, isso lá no dia 13, e aí depois a gente vai ter uma aula sobre carreira, que provavelmente é via Meet, depois a gente tem aula sobre prazer e sofrimento no trabalho, e aí a gente já está chegando perto do prazo, que eu até vou olhar aqui para a gente não esquecer, que é prova. 3 de junho está agendado a prova. Em função das palestras, tem 2 aqui. Vamos ver se de repente a gente vai precisar de mais prazo. A gente tem uma prova que é de todo o conteúdo do semestre e depois a gente tem 2 datas que são para apresentação do trabalho final. Como é que está a organização do trabalho final de vocês? Que trabalho final? Eu nem sei que tinha, nem sabia que tinha, não me lembro mais. É isso. Vocês lembram do trabalho final? Não, não começaram? Esqueceram? Né? Que é que tem que fazer no trabalho final? Lembrem que na primeira aula a gente dividiu em grupos, né, de forma aleatória, e o trabalho final, que é em grupos, vocês têm que efetuar um vídeo montando um processo seletivo, né, pensando nas questões de recrutamento e seleção. Um videozinho que vocês vão montar de 3 a 5 minutos, que seja criativo, que consiga mostrar uma empresa e possíveis candidatos, e vocês vão dizer, né, como é que se dá esse processo seletivo na empresa. O vídeo que vocês vão apresentar vai acompanhar um roteiro, e a gente vai ter 2 aulas para essa apresentação, porque vocês vão porque vocês vão ter que efetivamente apresentar para mim, assim, né? Apresentar o que vocês, como é que vocês escolheram, assim, a empresa, os grupos, apresentar o processo seletivo. Vocês viram o videozinho que eu coloquei na aula de recrutamento e seleção sobre o recrutamento da Heineken? Viram? Sim. Sim. Tá. Então, não precisa ser naquele nível, assim, mas eu gostaria que vocês fizessem alguma coisa diferente, assim, que fosse diferenciada, tá? E aí vocês vão postar o roteiro, que é por que vocês criaram esse processo seletivo, tá? E vocês vão apresentar um pouco da empresa, enfim. Então, vocês vão me dizer por que aquele processo seletivo que vocês escolheram, que vocês filmaram, ele é adequado àquela empresa em si, tá bem? Nós temos, deixa eu olhar ali quantos grupos. Vocês lembram dos grupos de vocês? Lá na primeira aula, a gente dividiu em grupos, tá? Com uma dinâmica, tem 15 grupos, ó. Tem 15 grupos. Se vocês não lembram quem é o grupo de vocês, tá? Deem uma olhadinha na aula 1, que tem um conjunto de slides lá que divide os grupos, porque lembra que a gente leu um texto na aula? Lembra que a gente leu um texto, um livro inteiro, a gente dividiu isso, e aí a gente dividiu em capítulos, vocês estudaram isso, gente. Estão lembrando? Então, assim, vocês deem uma olhadinha, porque lá tem, nessa aula tem, inclusive tem um texto lá que eu vou retirar, que não é tal. Nessa aula tem a divisão de grupos de vocês, tá bem? Na aula de hoje, vou ir lá para a aula de hoje. Os lembretes são, vocês podem acessar o Moodle e fazer os trabalhos que vocês têm, os trabalhos antigos. Pode falar, Maria. Professora, eu lembro dessa aula, lembro dos grupos que a senhora separou, lembro dos slides, mas não sabíamos ainda para que serviria o grupo. A senhora tinha dito assim, ó, mais adiante eu vou dizer para vocês o que vocês precisam fazer. E até então Tá eu já bom. assisti todas as aulas e eu não lembro Tá ainda o que no, queríamos fazer. ele tá no plano de ensino, tá no plano de ensino.
Isso aí, Lívia. O checklist do trabalho é o seguinte: vocês vão elaborar. Vocês gostam de checklist, né, gente? Vocês gostam muito de checklist para fazer as coisas. Vocês têm que trabalhar mais criatividade, gente. Né? Isso é bem importante. Que é quando receber uma tarefa, vocês definirem de que forma vocês vão fazer, onde vocês vão fazer, com quem vocês vão fazer e de que forma vocês vão apresentar. Eu quero um produto de vocês. Este produto eu quero uma apresentação que vai levar cerca de 15 minutos, onde vocês vão falar, vocês vão me apresentar um processo de seleção diferenciado para uma empresa. Eu quero este produto, tá? Este produto apresentado na aula. O legal seria que vocês me apresentassem um roteiro, um pouco do vídeo, enfim. Mas o que me importa é este produto. Como é que vocês vão fazer? Se vocês vão se filmar, se vocês vão filmar boneco, se vocês vão fazer numa IA, não sei. Mas como é que vocês vão apresentar, fica a critério de vocês. Vai do nível de criatividade do grupo. Né? A escolha da empresa, a escolha da vaga, a escolha do processo de seleção, tudo isso fica a critério de vocês. Eu quero este produto. Eu quero um vídeo de um processo seletivo, né, um processo de seleção de uma empresa, externo, não interno, criativo, diferente, original. É isso que eu quero este produto. Como é que vocês vão fazer esse produto? Não sei. Vocês vão se reunir em grupos e vocês vão pensar. Eu quero, a entrega de vocês vai ser um linkzinho para o vídeo que vocês me forneceram e a apresentação no dia. Vocês vão explicar para mim aqui no dia o que vocês pensaram para fazer essa atividade, tá? Tá bem? Vocês entenderam? Sim, sim. Então tá, beleza. Vai ficar a critério de vocês, a escolha de grupo, qual é a vaga, quem vai participar, como vocês vão fazer, o que é que vocês vão entregar. Tudo isso vai ficar a critério de vocês. O que eu quero é esse produtinho aí, que eu vou postar depois, também posto lá no espaço para o trabalho, tá bom? E aí fica gravado aqui para o pessoal que não está na aula para saber, tá? Hoje, então, na aula de hoje... Pode falar, meu bem. No caso, os grupos são aqueles que tu colocou naquela primeira aula ou a gente pode criar outros? Formar outros? Os grupos, eles estavam divididos na primeira aula. A gente tinha 15 grupos, tá? Vocês lembram quem são os grupos? Deixa eu pegar aqui os grupos. Porque estão entregando as atividades cerca de... Então, nós temos 53 alunos, cerca de 55 alunos, né? Tem 70 matriculados nessa disciplina, 72. Então, eu acho que devem ter uns 60 ativos. Vocês preferem organizar os próprios grupos, é isso? Ah, sim. Preferem? Tá. Vocês se comprometem, preferindo isso, a enviar ali no nosso grupo, né, até o final da semana, os componentes do grupo de vocês? Se comprometem? Sim. Tá. Aí vão ser quantas pessoas aí? Eu acho que umas 4, 5 pessoas, porque nós temos muita gente, né? E mesmo com 2 aulas para fazer a apresentação vai ficar um pouco pesado, né? Tá bem? Então, o compromisso de vocês é colocar ali no grupo, bem direitinho, a quantidade de alunos ali, o nome dos coleguinhas de vocês, tá bem? Até o final dessa semana, porque daí a gente vai anotar isso direitinho para cobrar. 4, 5 pessoas, tá? Beleza? Vocês podem botar hoje, se quiserem, hoje à noite. Ah, eu posso fazer sozinho, vai vir, tem alguém aqui que vai pedir. Bom, se quiser produzir o vídeo sozinho, tudo bem, a gente restringe na apresentação, mas o ideal é que faça em grupo, 4, 5 pessoas, tá? 6 dá, João. 6 dá. Que mais? Mais dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Fala, Eduarda.
Sobre os grupos, a gente mantém os membros que a senhora pediu para a gente montar anteriormente? Os membros que vocês pediram para montar anteriormente, tu diz da aula 1, é isso? Isso. Se vocês já começaram a produzir o trabalho e estão organizados, podem manter essas mesmas pessoas. Mas a ideia aqui é que vocês possam escolher. Então, fica a critério de vocês escolher, tá bom? Tá bom, Porque eu obrigada. sei que algumas pessoas são de outras unidades. Aí, para produzir o vídeo, talvez, assim... Por exemplo, em semestres anteriores, tiveram alunos que produziram vídeos eles mesmos, assim. Tipo, eles foram na universidade e fizeram uma gravação de vídeo, assim, na universidade. Para isso, é preciso que sejam colegas, né, da mesma unidade. Então, se tiver que fazer isso, aí vocês reorganizem os grupos, tá bom? Tá bom. Obrigada. Mais alguma dúvida? Profe, Sim, meu bem, pode falar. eu acho que eu sou a única da unidade de Encantado. Então, você, de repente, eu não sei se você quer, vocês querem se juntar os alunos que são de outra unidade para fazer todo ele virtual, por exemplo, ou fazer de uma forma diferente, ou tu já conversa com os colegas, alguém chama a Vanessa para fazer parte do grupo. Eu não sei se os que são de outras unidades estão aí, eu sei que tem mais gente, de repente chama, ali tem de TAPES, Vanessa, de repente vocês se juntem para fazer em conjunto. Sim. Tatiane, pode falar, querida. Pode falar, Tatiane. Maxwell, você chegou agora e a gente está falando sobre o trabalho final, tá? Vou repetir daí, já que você entrou, enquanto a Tatiane, não sei se também ela não apertou sem querer. Ah, tá sem som, quer escrever, meu bem? Maxwell, a gente está organizando os grupos para o trabalho final, enquanto a Tatiane escreve, tá? Assim, no trabalho final, vocês vão ter uma entrega para mim, que é um produto, que é um vídeo curto de um processo de seleção, de recrutamento e seleção de uma empresa. Vocês vão escolher o grupo de vocês vão escolher a empresa, vocês vão escolher a forma com que vão pensar essa seleção, né, esse recrutamento e seleção, e vocês vão entregar para mim esse videozinho e esse provável roteiro. Tá bem? Então, de repente, a Tatiane, a Vanessa e o Wesley podem fazer juntos, porque são de outras, né, são externos, e aí eles pensam em uma outra forma. Se chamem ali no WhatsApp. Olha, Maxwell, eu acho difícil fazer sozinho, tá? Bem difícil. Porque aí você teria que usar, não sei, ou IA, fazer de alguma outra forma, assim. Mas se quiser fazer, tudo bem, entende? Dá para colocar ali que pode fazer sozinho. Mas é trabalhoso. Por exemplo, em outras edições, assim, teve gente que fez processo de seleção usando o Meet, teve gente que filmou na universidade, assim, teve de tudo já, sabe? Então, fica um pouco a critério de vocês, mas é bem... Para mim é indiferente, assim, né? Eu só quero que vocês entreguem o produto. Tá, beleza. Então, assim, ó, a Tatiane, de repente, conversa com a Vanessa e com o Wesley. Vocês, por favor, chamem a colega ali, podem chamar... Vocês todos estão no WhatsApp, né? No grupo de WhatsApp. Chamem a colega. Se vocês se perderem, que não conseguem encontrar as pessoas, não chamam, enfim, não sabem quem são ali, chama a Vitória, que é a nossa monitora, e ela ajuda vocês a se encontrarem, tá? Peguem os contatos de vocês e conversem, tá bem? E aí vocês podem produzir, tá? Beleza? Entendido agora o trabalho? Beleza? Agora sim. Antes tinha dado um branco, meio que um susto, mas agora tá tranquilo. Então tá. É que fica um tempo, né, sem a gente ter as aulas, aí dá o mesmo... Os alunos ficam meio nervosos. Então, hoje a gente vai falar sobre empresas familiares. É, de novo, uma conversa. Então, eu vou começar a aula falando um pouco sobre empresas familiares, para a gente falar sobre
né? Quase a história do Brasil, assim, sobre alguns dados de empresas familiares e como é o funcionamento e a gerência, mas eu vou falar rapidamente. Vocês vão ver que tem um conjunto de slides bem extenso sobre empresas familiares lá na nossa aula de hoje, mas é porque ele vai falar de quase tudo, assim, o que diz de empresa familiar. Eu vou falar de alguns dados e depois a gente vai fazer uma atividade, né? Porque eu gosto de atividades. E a gente vai falar sobre uma empresa familiar que eu acho que vocês já ouviram falar, ou vocês conhecem, que chama Cachorro Quente do Rosário. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Sim. Então, a Cachorro Quente do Rosário é uma empresa familiar. E aí a gente vai estudar ela, vai falar um pouco sobre ela hoje, na prática. E ela é uma empresa familiar que ficou muito famosa por ter sérios problemas familiares, né, na área de gestão de pessoas. Mas então eu vou compartilhar aqui o início dos slides para falar um pouco sobre empresas familiares. Deixa eu compartilhar a janela, que ele não encontra minha guia. Vocês estão vendo, né? Alguém tem que abrir o microfone que eu não estou vendo aí a tela de vocês. Sim. Tá dando para ver. Então, empresas familiares. Eu acho que vocês conhecem, porque a maior parte de vocês trabalha em empresas familiares, visto que 90% das empresas no Brasil, elas são familiares, né? Inclusive grandes empresas. 98% desses 90% de empresas familiares, elas são classificadas como micro, pequenas e médias empresas. Então, isso tem a ver com a estatística de quantidade de empresas no Brasil também, né? Reflete. Então, 98% do total das empresas familiares são micro, pequenas e médias. Só 2% do total de empresas familiares, que corresponde a 90% no Brasil, são grandes empresas. Claro, geralmente, como é que um negócio começa em uma família, né? Um negócio começa em uma família porque, por diversos motivos, a família resolveu investir em alguma coisa. Geralmente, muitas vezes, o empreendedor, ele nasce do quê? Da necessidade, né? Que ficou desempregado, pega o seguro-desemprego e, bom, vou abrir alguma coisa, vou abrir um negócio, vou fazer um dinheiro, né? E aí nasce uma nova empresa familiar. Como essa empresa familiar nasce dessa forma, e ela nasce assim, e depois o que acontece? Então nós vamos, né, a empresa nasceu, a gente estamos crescendo, a gente coloca o quê? Os filhos, né, o marido, as pessoas da família para trabalhar na empresa familiar. Eles vão crescendo e eles vão crescendo junto da empresa. Então, essa é a forma com que as empresas familiares, elas acabam acontecendo. Uma empresa familiar, né, é toda organização na qual uma ou poucas famílias concentram o poder de decisão envolvendo o controle da sociedade e, eventualmente, participam da gestão. Então, isso é uma empresa familiar, né? É uma organização onde uma família ou algumas famílias têm o poder de decisão, que envolve também o controle da sociedade e a gestão. No histórico do Brasil, da formação do Estado brasileiro, lá nas capitanias hereditárias, quando eles dividiram o Brasil e deram porção de terras e áreas, eles entregaram para famílias. Então, a origem, né, da forma com que a gente constrói ou a gente constituiu o Estado já era através de empresas familiares, né? Isso vem na história da própria formação do Estado brasileiro. E isso se refletiu ao longo do tempo, com as fazendas de açúcar, de café, dentro do Brasil, algodão também. Depois disso, as pequenas indústrias que vieram depois, todas elas empresas familiares. E aí também a própria origem do trabalho, né? E aí depois é um final de aula que é importante para estudar o próprio conceito de trabalho, porque a gente está falando da aula de gestão de pessoas, né? O trabalho, que a princípio, na origem da palavra, ele veio de um instrumento de tortura, né? Então, a gente
falava de trabalho como uma forma de torturar as pessoas durante muito tempo. Até porque se você tinha dinheiro suficiente, você não precisava trabalhar. Trabalho era um instrumento de tortura. E a empresa, a origem, né, da palavra, inclusive, é do aprisionamento. Empresa é de aprisionar, é um local que você fica aprisionado. Não sei se vocês já sabiam disso, mas é interessante, né? Não vou falar tanto sobre isso. E a família em si, como essa reunião de escravos, né, de pessoas que estavam a serviço de outras pessoas dentro dessa prisão. Que é basicamente isso. É fazer parte de um grupo de escravos sendo torturado em uma prisão, que não deixa de ser um pouco verdade, né, em alguns ambientes de trabalho, mas não em todos, né. O próprio posicionamento hierárquico que existia nesse período, né, de coronel, capataz, feitor e escravos, é o que deu origem às formas com que a gente depois foi posicionar o grau de hierarquia dentro das organizações. E por que a gente traz isso quando vai falar de empresas familiares, por exemplo? Porque nas empresas familiares é muito forte isso, né? O coronel sendo o proprietário da Professora, empresa. Fala, com meu bem. licença. A senhora está apresentando só a sua tela da reunião, não está aparecendo os slides. Não tá? Não, ainda não. Ai, gente, eu falando aqui faz 20 minutos. Por que será que não está apresentando? Peraí. Eu botei toda a tela. Agora eu vou de novo. Tá apresentando? Agora está aparecendo os slides. Agora sim. Ah, vou voltar para vocês verem ele. Aqui, quando falo da estatística das empresas familiares, que vocês conhecem, já trabalham nelas. O que é uma empresa familiar? O histórico, que vem das capitanias hereditárias, falei, das grandes fazendas de café, as pequenas indústrias que vieram depois, o trabalho, que era um instrumento de tortura, a empresa, como esse aprisionamento ou local de prisão, tá aqui, ó. Então, vou voltar ao trabalho, esse é o trabalho, né, na verdade. Essa empresa, a família, que era essa reunião de escravos. Então, o trabalho em uma empresa familiar seria esse grupo de escravos sendo torturado em uma prisão. É uma analogia, né, para a gente falar sobre isso. E quando a gente fala da hierarquia, da forma como se pensava em empresas familiares neste período e a hierarquia que existe nas empresas familiares de hoje faz um pouco de sentido, né? Que é a ideia do coronel. Por que eu digo isso? Porque nas empresas familiares, a figura do proprietário, ele dá o tom da forma com que a empresa funciona, de certa forma. E quem trabalha numa empresa familiar sabe disso. Ele é a pessoa que contrata, que demite, que faz o pagamento das contas, ele é a pessoa que conversa, e ele é a pessoa que deixa, né, o que organiza o clima na maior parte das empresas. Não é à toa, e tá aqui, não é à toa que isso refletiu na forma como a gente organiza a empresa, né, diretor, encarregado e colaboradores. Não é à toa que eu faço essas analogias na aula de hoje, tá? Depois a gente vai trabalhar o conceito de trabalho imaterial, então vai ser bem importante, por sinal, vocês lembrarem disso. Por quê? Porque a gente esquece, e quando a gente está na aula de gestão de pessoas, mais ainda, a gente esquece que o trabalho, né, o conceito de trabalho e a forma com que ele foi organizado dentro da nossa sociedade, ele carrega, né, ele suporta questões relacionadas à captura de subjetividade, né, da psique, daquilo que a gente é para o trabalho. Parece complexo isso, mas não é. É assim.
quando a gente vai trabalhar, a gente leva tudo da gente para o trabalho. A gente não leva para o trabalho só o que a gente sabe. Assim, eu aprendi a fazer lá na universidade, vocês estão aprendendo a fazer recrutamento e seleção. Então, vocês tiveram lá uma aula que tem formas de recrutamento e seleção. Vocês são da área de gestão de pessoas. Vocês levam para o trabalho só o conteúdo? Não, vocês não levam só o conteúdo. Quem vocês são, a pessoa que vocês são, ela vai para o trabalho. A pessoa alegre, feliz, mal-humorada, seja lá o tipo de pessoa, de personalidade que vocês têm. As características de vocês também vão para o trabalho com vocês, né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar e a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, tudo aquilo que envolve a pessoa que a gente é colocada a serviço do trabalho. Não é à toa que, na atualidade, o que a gente mais vê, né, são pessoas tentando influenciar ou tentando mudar o que as pessoas são para colocar essas pessoas, para direcionar as pessoas para o trabalho, para trabalhar mais, né? Então, você tem que ser organizado, você tem que fazer atividade física, você tem que... Tudo isso que você tem que fazer é muito mais relacionado ao trabalho, né? A possibilidade de trabalhar mais, melhor e render mais do que qualquer outro motivo para as empresas. Então, isso é bem importante que vocês tenham em mente. Até para que vocês entendam, assim, que sim, pode ser uma escolha de vocês fazer isso, né? E que vocês vão fazer o possível e vão se engajar para fazer isso. Na aula de carreira, a gente vai falar sobre carreira e vai falar sobre isso, né? De como é que vocês constroem carreira. E é interessante que vocês vão ter visto aí algumas pessoas falando sobre como é que escolheram carreira, e isso, eu acho que isso pode ser interessante para vocês escolherem a de vocês. E vocês podem muito bem escolher esse posicionamento, que é escolher, se posicionar e se engajar. Mas é importante que vocês façam isso de forma consciente. Isso é muito importante. Que vocês entendam que o sistema nos obriga a fazer isso, que não há outra possibilidade, né? Que a gente precisa se engajar se a gente quer se adequar a esse sistema e construir uma carreira dentro dele. Mas que pelo menos a gente visualize formas de lidar com ele para não sobrecarregar tanto quem a gente é. Porque quando a gente muda muito quem a gente é em função do trabalho, a gente muda muito a pessoa que a gente é em função do trabalho, é muito provável que isso gere sofrimento para a gente. E aí, a partir daí, a gente tem esse boom de doenças mentais, por exemplo, relacionadas ao trabalho. Porque esse mudar quem as pessoas são, a essência das pessoas, que para algumas pessoas pode ser muito fácil, para outras pessoas não é. Por isso que eu tenho problemas com o checklist. O checklist, ele facilita a tua vida, mas ao mesmo tempo ele te impede de ser quem você é, né? Porque ele te formata, ele te coloca dentro daquela cadeia, aquela tabelinha de coisas que você tem que fazer, que você tem que ser, que você tem que seguir. E isso não dá espaço, não abre margem para você ser uma pessoa diferente, para você ser mais criativo, para você ser quem você é de fato, porque há um checklist a seguir, né, de coisas que você precisa fazer para chegar lá. Eu não gosto muito disso, assim, porque isso coloca as pessoas em caixinhas, basicamente, daquelas que vão funcionar ou que não vão funcionar. Não é à toa, eu acho, que o nível de criatividade e o nível, inclusive, acho que isso colabora com questões relacionadas ao próprio QI, né, que vem diminuindo ao longo dos últimos anos. Tem a ver justamente com isso, né, com essa formatação das pessoas que tem se tornado cada vez mais comum. Mas, enfim, o retrato da empresa familiar saudável. A gente tem a propriedade, a família e o negócio. E a propriedade, a família e o negócio são coisas que dependem uma da outra, mas é preciso que haja clara distinção, né, daquilo que, até onde vai a família, onde é que ela interfere, até onde o negócio interfere e como é que a propriedade está dividida entre a família e o negócio, né? E quando é que essas coisas se misturam? Por quê? Porque aí a gente tem sérios problemas dentro da área de gestão de pessoas, sobretudo. E um dos problemas que a gente vai tratar aqui, por exemplo, né, é o processo de sucessão familiar.
o processo de sucessão familiar, que é a passagem da empresa para, né, uma outra pessoa que pode ser da família ou não, a escolha da passagem dessa passagem de propriedade dentro da família é muito complexa. E a gente vai ver aqui um caso, né, que é bastante complexo, mas a gente vai ter uma ideia, vai estudar um pouco de o tamanho dessa complexidade, porque fazer com que isso aconteça, né, fazer com que mude a propriedade, pode gerar um caos. Vocês já, por acaso, estiveram dentro de uma empresa que estava passando por esse processo e vocês tiveram que lidar com ele? Se vocês quiserem abrir o microfone, é melhor do que escrever, porque eu não consigo ler vocês. Deixa eu ver. Não, professora, eu não passei por essa experiência. Não? Também não. É uma experiência bem complexa e bem difícil. Assim vocês enxergam, porque daí eu consigo olhar ali o que vocês estão falando. Sim, né? Tá. Ah, bem, obrigada, Rodrigo. O processo de sucessão familiar, ele é muito delicado, gente, porque pensem no seguinte, quando a gente está falando de sucessão familiar, a gente está falando do quê? De fato. Seriam os herdeiros assumir a empresa? Seria isso? A gente está falando de morte, gente. A gente está falando que o proprietário da empresa vai envelhecendo, em um momento ele vai morrer e a gente precisa fazer o processo de sucessão antes, porque aquela empresa precisa sobreviver, já que ela é o sustento de uma família. Então, o processo de sucessão familiar, ele é muito complexo, porque ele está, né, ele tá lidando ali, ou a gente está lidando no processo de sucessão familiar com a vida das pessoas dentro daquele núcleo familiar, de como é que elas funcionam, tá? E a gente está lidando com uma coisa... Pode falar, meu bem. E aí também entra um conflito de gerações, né? O que uma pessoa antiga estabelecia no local, ali no trabalho, a pessoa mais jovem, que é o herdeiro, já tem outras ideias, já quer propor outras coisas, e também tem tudo isso, né? Muda muito também isso. Para a apresentação. Sim, tem isso. Tem vários problemas envolvidos. A Tatiane levantou a mão, tu tá com o áudio funcionando, Tatiane, senão tem que escrever. A gente não tá ouvindo, então tem que escrever. O processo de sucessão familiar é um processo delicado e a maior parte das pequenas e microempresas não fazem. Elas não fazem processo de sucessão familiar. E qual é o problema de você não fazer o processo de sucessão familiar? É que muitas dessas micro e pequenas empresas, elas fazem isso, exatamente. O Silvio Santos foi isso. Não levantou, querida? Então tá. Vou baixar tua mão. O Silvio Santos foi um caso, tá? Foi um caso emblemático. Mas por que isso é problemático? Porque quando você não faz, a sucessão da empresa, ela acaba acontecendo geralmente de uma forma muito aleatória. E esse é um dos maiores motivos que levam à falência das empresas. É o maior deles, na verdade, que fazem com que elas não passem de uma geração para outra. Então, fazer esse processo é super importante, tá? Ele é um processo que tem que acontecer antes, ou seja, você precisa identificar que está na hora de escolher quem vai ser o sucessor. Ele tem que ser bem gerenciado, tem empresas específicas e pessoas específicas que fazem isso. Você tem que escolher bem as pessoas que vão participar desse processo, e o mais importante é escolher o sucessor, né, para a próxima geração. E nem sempre o sucessor, gente, vai ser o filho, ou vai ser o filho mais velho, né? O sucessor tem que ser a pessoa que melhor vai gerenciar aquela empresa ou aquele negócio, porque senão vai acontecer isso que a Camila colocou, geralmente na próxima geração ela quebra ou vende. É muito comum.
né? E o grande motivo disso é que não se faz esse processo de sucessão familiar. E pensem só, a maior parte das empresas no Brasil são familiares, a maior parte delas. Todas elas deviam fazer um processo de sucessão familiar. Todas deviam pensar na sucessão. E nenhuma delas faz isso. Ou a maior parte delas não faz isso, de forma nenhuma. Então, isso é uma questão, assim, que a gente tem que tratar. Agora, nesse momento, a gente vai fazer aquela dinâmica que a gente fez da outra vez. Eu vou colocar aqui já o Padlet, porque vocês vão discutir, vocês vão ler sobre um caso específico, e se vocês quiserem, vocês podem, inclusive, pesquisar, né, usar a pesquisa para isso. Eu vou colocar ali no nosso grupo, tá? O documento. Eu vou dividir vocês, eu vou passar no grupo de vocês a discussão de grupo. Tá lá dentro da nossa aula de hoje, tá? E o material complementar, eu vou colocar tanto no grupo, que é um artigo sobre o cachorro-quente do Rosário, e vocês podem pesquisar se vocês quiserem. Ai, ups, aqui. Eu vou dividir vocês e a gente vai conversar e vocês vão ter... Ai, de novo. Vocês vão ter, acho que 30 minutos para leitura e para pesquisa. Depois a gente conversar mais sobre isso, tá? Esse artigo é de uma tese. Só estou tentando enviar para vocês. De uma tese de doutorado sobre o tema. Eu vou dividir vocês em grupos bem grandes, porque eu acho que vocês vão dividir o artigo. E cada grupo, tá ali a discussão, ó, do nosso grupo. Cada grupo... Foi para vocês o artigo, foi a discussão também. E ali vocês têm o Padlet. Vocês vão ser divididos em grandes grupos, tá? Esse artigo é um artigo que analisa a empresa do cachorro-quente do Rosário a partir de uma perspectiva antropológica e administrativa. Não sei se vocês sabem, mas a antropologia também é uma área da administração. Vocês têm antropologia para administradores e eu imagino que lá vocês aprendam as técnicas usadas da antropologia, né, para a administração. Então, a gente aprende em antropologia, né, a gente primeiro lê os clássicos, que é bem importante, então você vai lá e lê pelo menos uns 4 clássicos da antropologia para a administração. Você lê a Neuza, porque a Neuza a Neuza Cavedon, que foi minha professora de antropologia para administração, ela é a referência na área, e aí vocês aprendem técnicas, né, como é que faz estudo de campo, como é que faz observação participante, então métodos diferentes de se fazer trabalho, né, até para mudar um pouco a forma de pensar a própria administração, porque às vezes a gente tem a impressão de que a administração é só números ou só formulários, e a administração não é isso, né, a administração tem inúmeras formas de você pesquisar. Então, por exemplo, eu gosto muito quando os alunos me procuram, assim, para fazer TCC e tal, e eles querem aplicar umas técnicas diferentes, que é, por exemplo, vamos fazer história de vida, né? Vamos fazer a história de vida de um indivíduo, a gente vai entrevistar em profundidade uma pessoa, uma só, e através da trajetória de vida dela, a gente vai compreender como é que as carreiras na área dela funcionam. Eu acho isso fantástico, porque você não precisa de quantidade, de um monte de gente, enfim, você precisa só aprofundar o tema. Então, é basicamente o que faz a antropologia, eu acho que vocês viram isso em antropologia, mas é isso. Então, ele vai falar um pouco sobre laços de solidariedade que vão superar os laços consanguíneos e caracterizam a família com um arranjo afetivo típico de classes populares, tá? Apesar das fortes relações familiares, a gestão prioriza a competência e o comprometimento, e o processo sucessório e administração da marca que revelam tensões entre interesses afetivos e financeiros. E tem um desfecho bem interessante. Eu vou dividir vocês em 4 grandes grupos, tá? Cada grupo daí vai estudar, vai estudar a definição de famílias,
tá? O outro é empresa familiar e os desafios, o terceiro, processo sucessório, e o quarto, administração da marca e identidade empresarial. Então, cada um vai ler o mesmo tema, mas vai fazer observações diferentes, né? Vai ter um olhar diferente do mesmo tema, tá? Então, a gente vai dividir em 4 grandes grupos. Eu coloquei já ali no nosso grupo o conteúdo e ele também já está no Moodle. E aí vocês vão escrever lá no Padlet, né, cada um dos 4 grupos, como é que vocês leram o texto a partir daquelas perguntas, né, norteadoras que eu coloquei ali, tá bem? E aí vocês vão, a gente vai discutir, mas aí depois da leitura de vocês, cada um vai ter 5 minutos assim para apresentar como é que vocês leram este trabalho a partir dessa perspectiva. Tá bem? Tá tranquilo? Tá, beleza. Você pode escrever daí, Maxwell. Não, pode, de qualquer forma, pode falar e pode escrever. Eu vou configurar 4 salas temáticas, elas vão ser bem grandes. E aí eu vou dividir já os temas específicos. Que está lá no trabalho, que está no grupo. A definição de família. Não esqueçam de lá no Padlet colocar no Padlet colocar o nome dos componentes do grupo, tá? Aí vocês vão ler e vão conversar sobre o tema e depois vocês vão apresentar. 3, falta só o 4. Se vocês quiserem pesquisar também sobre o cachorro-quente do Rosário. Oi, querido, eu não dividi ainda em grupos, tá? Tá aqui, ó. Agora é que vai abrir as salas, tá? Eu não tinha aberto ainda. Isso. Vou abrir o timer também. Vou colocar 30 minutos. Eu acho que é suficiente porque os grupos estão bem grandes. Se precisar de mais tempo, daí eu entro nos grupos depois e vejo, tá? Se tiver alguma dúvida, também podem me chamar de lá, tá bom? Bom trabalho, daí em 30 minutos a gente se fala e faz as apresentações. Vocês podem pesquisar fora, podem olhar, né, façam uma leitura atenta do trabalho e lembrem de colocar lá no nosso Padlet o que vocês, né, como é que vocês trabalharam, tá bem? Bom trabalho, qualquer coisa me chame. Tá indo, gente, é que o grupo aparece para vocês e vocês são abduzidos para os grupos, tá? É só vocês deixarem ele levar vocês.
Oi, prof.
Oi, gente, é só esperar os colegas voltarem das salas. Tem 2 que ficaram ali perdidos. E aí a gente já vai começar as apresentações e vamos começar pelo grupo 1, na verdade, que eu acho que foi o primeiro a colocar ali. Tá bem, tranquilo. Tranquilo, Flaviane. Lembra sempre de entrar isso pelo e-mail da universidade. Bem, eu vou começar. Primeiro, eu vou começar perguntando para vocês se vocês conheciam a história por trás da empresa do cachorro-quente do Rosário e do processo de sucessão familiar. Não? Vocês ficaram surpresos? Ao conhecer alguma coisa? Vocês ficaram surpresos com a forma como se deu? Aí, vocês ficaram surpresos como aconteceu o processo? O que aparece ali? Vocês conhecem a história em si? Tá, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu já vou chamar agora o grupo 1, alguém do grupo 1 para apresentar. Porque o grupo 1 vai falar como o conceito de família popular difere do conceito tradicional de família nuclear. Grupo 1. Quem é que vai apresentar? Quem é que vai apresentar a gente? Do grupo 1? Pessoal? Oi, Oi. Pode falar, Jéssica. eu vou apresentar. Estava arrumando o microfone porque às vezes dá meio tilt. Então, o nosso grupo fez um resumo ali do que era nosso tema, e aí eu vou fazer a leitura para ter entendimento. Então, na empresa Cachorro Quente do Rosário, o Miguel passou o comando para José, que não era seu filho biológico, mas era tratado como tal, mostrando que laços afetivos e não de sangue podem ser mais importantes nas classes populares, e a ideia de família vai bem além da estrutura tradicional e inclui pessoas próximas com quem compartilha o dia a dia e a solidariedade. Nos negócios, esse tipo de parentesco afetivo pode ser mais eficaz que o biológico, como no caso da empresa, onde a confiança e o comprometimento dos de casas, entre aspas, foram fundamentais para o sucesso. No conceito popular de família, é mais flexível e inclusivo, envolvendo membros que podem não ser parentes diretos, mas são considerados parte da rede de apoio devido a laços afetivos e de convivência. Na empresa Cachorro Quente do Rosário, eles adotaram uma gestão baseada em valores afetivos, confiança, priorizando sempre o bem-estar familiar coletivo. Mesmo empregando parentes, valoriza a competência e separa relações pessoais do trabalho, e a confiança guia o recrutamento, mantendo laços afetivos e a lealdade. Como ali, tem ali a questão ali da separação deles ali, em uma das filiais, e também tem a questão ali, que tem uma parte onde diz que acho que era sobrinha do tio ali, recebeu uma proposta melhor ali de emprego, com um salário bem maior, e ela não saiu porque sabia que a empresa não tinha alguém para substituir ela no momento, e ela priorizou ficar na empresa familiar. Tá bem. Qual é a história do cachorro-quente do Rosário? Vocês que leram o artigo.
pelo que eu vi, era familiar, eu acho que daí era o José, não me lembro o nome da esposa, mas eles se separaram ali, tinham várias filiais, eu não conheço muita história, só li resumido ali o que constava no artigo, não lembro nomes, assim. Mas houve separação, e aí depois teve um conflito ali de interesses ali em algum momento, e aí o José até fez tipo, uma reunião familiar ali que priorizou deixar os problemas do trabalho somente no trabalho e não levar para casa, digamos assim, para não afetar a vida familiar. Tá bem. O artigo, ele é datado de julho de 2007. Quem quer falar? Pode falar, Tainá. Não tô te ouvindo. Tainá? Caiu? Tá. O artigo é de 2007, tá? Em 1999, a empresa, houve uma briga dentro da empresa. Tá? Então, o proprietário do cachorro-quente do Rosário, ele fundou a empresa há bastante tempo. Eu não sei se alguém vai falar sobre isso em algum momento, algum de vocês. Ele fundou a empresa nos anos 90, tá? E ele passou a administração do negócio da empresa para o filho dele, o filho adotivo. Em 2005, o filho adotivo, que é o Eli, ele registrou no INPE a marca Cachorro Quente do Rosário. E ele expandiu o negócio por meio de franquias. Então, ele fez várias franquias do Cachorro Quente do Rosário. A questão é que houve uma briga familiar. Por quê? Em função da forma com que o Eli gerenciava os custos e a qualidade dos produtos, sobretudo do cachorro-quente, embora ele tivesse copiado o método de produção, porque é um cachorro-quente diferente, né? Salsicha, daí as coisas que vão ali, azeite de oliva, queijo, ele era diferenciado, ainda é. Acontece que o Eli, o filho que registrou a marca, ficou com a marca Cachorro Quente do Rosário e ficou com as franquias. E o pai, que era o proprietário do Cachorro Quente do R, que chamava Osmar, ele morreu em 2020, ele perdeu o direito de usar Cachorro Quente do Rosário. É por isso que em frente ao Rosário, que é onde originou o Cachorro Quente do Rosário, segue, né, uma carrocinha de cachorro-quente que ainda é gerida pela família, né, para aqueles que ficaram, mas ela chama cachorro-quente do R. E a família cisou. Nesse caso, eu não sei bem se foi o processo de sucessão familiar ou foi alguma coisa mais profunda relacionada a isso, mas essa é a história do cachorro-quente do Rosário, para quem não conhece. Então, quem come no shopping, come da franquia desse filho. E o original mesmo é o que está na frente do Rosário e que não tem mais o nome. Quando vocês falam de família popular e família tradicional, a gente está falando de questões diferentes, né? De formas diferentes de você pensar, de pensar estrutura, pensar papel social, pensar relações, pensar vínculos. Isso vai refletir na forma como essas famílias vão também organizar a gestão de empresas ou as gestões familiares, né? Então, quando a gente fala de famílias populares que têm empresas, a forma de gerenciar também é diferente, porque reflete. Então, é sobre isso, né, que de certa forma vocês deveriam versar e tratar. Então, aqui, algumas coisas, né, do que vocês colocam aqui fala sobre isso. Pedi para o segundo grupo apresentar e vou pedir uma coisa para vocês. Evitem de ler o texto,
Porque ler o texto a gente consegue ler, né? Todos aqui conseguimos ler. A gente quer saber o que é que vocês discutiram no grupo, que é mais importante do que ler o texto só. Grupo 2? Nós discutimos bem sobre os temas que estão ali, professora, nessa questão de como equilibrar a relação familiar e o desempenho profissional na empresa, numa empresa, no caso, uma empresa familiar, e sobre os riscos de misturar os laços familiares nesses cargos, e também como a meritocracia pode ser implementada sem romper laços familiares. Nós tivemos uma discussão bem ampla ali sobre essas questões ali, e respondemos de forma conjunta todas essas questões ali. Muito bem. Então, para vocês, na questão principal de como equilibrar relações familiares e desempenho profissional em uma empresa familiar, qual é a melhor forma de se fazer isso? Tem alguma forma de fazer isso? Eu acredito que seja estabelecer os critérios de gestão, conseguir separar as relações pessoais das decisões da empresa. E eu acho que isso não é uma coisa fácil, nunca é fácil. Eu acredito, por ser uma empresa familiar. Muitas vezes, os cargos numa empresa familiar, eles não são por merecimento, eles são por favoritismo. Então, eu acho que essa separação, ela não é comum, infelizmente. Porque não é, geralmente, a melhor pessoa técnica que administra o que tem que administrar. Às vezes é aquele que uma pessoa específica mais gosta. É como se fosse o filho preferido, é aquele que segue, e não aquele que é o mais competente. E isso fragiliza o próprio negócio, não é? Por isso que montar uma estrutura que verse mais sobre meritocracia, ou seja, que se preocupe em pôr as pessoas que são mais competentes ali, é melhor. E às vezes até contratar alguém de fora, né, que tem mais experiência, porque às vezes essas empresas de família vão à falência por causa disso. Coloca o filho, bota o filho mais novo e acaba não gerenciando muito bem e acaba entrando em dívidas, né? Exato, e às vezes essas empresas são grandes empresas, né, e embaixo delas você tem muitas famílias que dependem do funcionamento dessas empresas, e quando você fala em fechar ou encerrar, né, você está falando não sei se desperdiçar é a palavra correta, né, mas colocar em risco, às vezes, uma cidade pequena inteira que depende, né, daquele negócio. E muitas vezes também eu acho que o gestor principal, ele tem essa dificuldade de soltar, de deixar. Eu acho que é bem comum. Daí acaba que ele deixa, como relação pai e filho, ele deixa não só tipo, os filhos órfãos, mas a empresa também. Porque tudo acaba tendo que passar por ele. Então ele não deixa, não, vou deixar vocês continuarem e eu só vou ficar observando. Não, é muito difícil, eu acredito, para quem esteve à frente da empresa a vida toda. Né? Essa decisão não é uma decisão fácil. E muitas vezes ela acaba acarretando no que a gente acabou de comentar, que não, a empresa não consegue seguir. Tem uma parte ali que fala, que eu achei bem importante, que fala que os pais ou até mesmo os gestores levam as crianças como se fossem pequenos adultos e já querem implementar crianças, às vezes, que não têm nenhum conhecimento ou meio que forçar pessoas sem entendimento, bem dizer, técnico, a exercer funções sem capacitação nenhuma, né? Incluindo, muitas vezes, até mesmo crianças de 5 a 10 anos. Acho que a senhora está mutada, professor. Desculpa. Eu acho que uma das questões mais complexas ou mais sérias, assim, que tem com relação a isso, é que às vezes a empresa funciona, sei lá, há 30, 40 anos. E aí, quando você traz o sucessor, a empresa já tem, né, ela já está bem estruturada, ela já tem um monte de gente trabalhando. E o sucessor, ele pula as fases. Ele não entra dentro da empresa e vai aos poucos crescendo. Ele vai direto para o topo, né, da cadeia alimentar. E isso faz com que toda a base se desestruture, porque perde aquela noção de que quem é o mais competente é aquele que vai acabar gerenciando a empresa. E isso fica muito forte, muito latente, assim, por isso que é problemático também.
Tá bem? Muito obrigada, pessoal, e muito obrigada por compartilhar. Daí a gente nota que vocês discutiram e leram. Grupo 3. Grupo 3? Pessoal do grupo 3, tem alguém que quer falar? Tem mais alguém além do João Miguel? Mariana, Natália, Eduarda, Juliana, Tainá, Bruna, Maxwell. Ninguém? Vou passar para o grupo 4, então vou anotar que ninguém do grupo 3 apresentou. Grupo 4. Grupo 4. Alguém do grupo 4? Ó, o nosso tema, ele foca na questão de como ver a família em relação à marca. Em caso que, nesse caso mesmo, que a marca tenha surgido em relação à família, questão de, tipo, adoção e toda essa construção em volta de ser uma família, ela não deve seguir sempre esse princípio, que pode impactar, porque vai naquela questão, que não segue só, por exemplo, manter esses parentes, esses amigos envolvidos, sempre só a questão de, tipo, eu gosto dele, vou manter ele. Mas sempre a questão da competência, da estratégia também que tu vai manter na continuidade dessa marca. Aí vai a questão também de problemas futuros também que podem surgir, como tipo, essa gestão da qualidade, que ela foi diferente em cada barraquinha, e envolve toda essa questão. Então, a empresa deve ser tratada, como a gestão da marca deve ser tratada em uma empresa familiar, sempre manter a questão do registro, ter esses acordos e saber separar realmente o afeto da função. E quando a proteção da marca deve prevalecer sobre laços afetivos, a identidade da empresa estiver em risco, houver apropriação indevida do nome, os laços afetivos forem usados para manter controle sem critérios profissionais, e a perpetuação de afetividade e impedir inovação. Aí tem até a questão que eu estava lendo um pouquinho por fora para entender melhor o caso, que dava bastante choque em questão deles, tipo, um querer manter essa imagem do proprietário, no caso, manter os princípios que ele queria no negócio, e também, se eu não me engano, do sobrinho, que queria manter, tipo, manter não, no caso, inovar o negócio. Isso, tinha muitos conflitos de interesses ali, até porque era uma marca bem famosa, assim, né, que gerava um lucro bem expressivo, assim, ela funcionava 24 horas por dia na cidade, com filas, assim, na maior parte do período, para as pessoas irem comprar. Então, ela não era só uma empresa, ela tinha uma marca, né, que era importante, e ela já tinha toda uma estrutura familiar ali que importava. Então, isso tudo fez com que, claro, as pessoas que estavam ali, que foram trabalhando, então era filho, né, filho adotivo, sobrinho, eles foram percebendo o valor da marca e, ao mesmo tempo, foi tornando competitivo entre eles, assim, né, o que cada um pensava com relação ao futuro da empresa e o quanto eles acabaram, né, cisando, assim, né, e tendo dificuldades de manter a própria empresa, a própria marca, né,
tanto é que ela foi registrada, quando ela foi registrada, já não foi registrada no local original. Tá, o João Miguel, ele respondeu que sem um preparo e com a mistura desordenada dos interesses pessoais e profissionais, a continuidade do negócio corre altos riscos, pois o processo de sucessão em empresas familiares só pode dar certo se tiver um planejamento estruturado e uma preparação consistente do sucessor que seja alinhado com uma administração que diferencia claramente os papéis familiares dos profissionais. É mais fácil a gente escrever do que fazer na prática, né? Porque na prática a gente tem a tendência de gostar ou desgostar das pessoas e levar isso para o campo profissional também. E se a gente faz isso em locais onde a gente nem tem, assim, gerência e nem é uma empresa familiar, quem dirá em empresas familiares, não é? Então é mais difícil ainda a gente ser completamente profissional. Eu vou descompartilhar. E aí agora, só para finalizar, perguntar para vocês, esses que conheciam ou que não conheciam o áudio, se vocês entenderam assim o contexto, né, da situação, da situação que é fazer sucessão familiar e o quanto ela é importante para manter, né, o próprio funcionamento de uma empresa, o quanto ela é né, uma das questões principais para você dar continuidade ao negócio, e o quanto tem que ser tratado de uma maneira muito profissional e muito menos pessoalizada. Isso, a gestão da marca de uma empresa familiar deve ser tratada com profissionalismo, mesmo que respeite e integre os valores e a história da família. Não significa que você não vai respeitar o histórico familiar, né, e o que a família pensa, mas significa que você também vai respeitar a história da própria empresa, né, o quanto ela existe, o tempo que ela existe e o olhar, né, a forma com que ela pensa. E claro, você vai planejar ela, né, para sobreviver e não para que ela não siga. Vanessa? Oi, prof, eu gostaria de compartilhar. Eu não sei se vocês conhecem a marca Docile. Sim. É uma empresa familiar e hoje é uma grande empresa. Então, eu conheci um pouco, enfim, dessa sucessão. Eram 2 irmãos que tinham interesse, então, em continuar com a empresa, e eles dividiram. Tipo, eu gosto mais da parte comercial, o outro irmão gostava mais da parte da indústria, e eles dividiram isso, e hoje tem vários netos já trabalhando na empresa, mas tem que ter um técnico. Eles são especialistas em gestão de automação, ou da parte comercial, enfim, nenhum deles entra na empresa sem ter uma ideia do que quer fazer e um conhecimento sobre o que quer fazer. Isso, tem que ter um desenvolvimento técnico para poder entrar no negócio, senão não entra, né? Isso, e é uma grande empresa hoje, eu acho que é uma das maiores do Brasil. Sim, ela é gigante, a Docile, né? Daí é interessante mesmo. É que você precisa profissionalizar o negócio, mesmo sendo um negócio familiar, né? Você precisa profissionalizar. E às vezes isso é fácil, mas geralmente não é, viu, Vanessa? Nesse caso houve um bom entendimento, mas é alguma coisa que passa também pela própria forma com que a família se organiza, né? No sentido mesmo de como é que ela vê questões de organização ética mesmo da família, assim, de preceitos éticos. É interessante isso, porque a própria estrutura familiar reflete dentro da estrutura da empresa. Aí o João Miguel vai dizer que outro fator é estabelecer critérios bastante claros sobre o mérito e também promover uma transição de forma gradual, um passo de cada vez, pois são passos fundamentais que podem minimizar os impactos de uma sucessão mal planejada e garantir a continuidade da empresa. Exatamente. A sucessão familiar, ela tem que começar cedo, assim, não no final, assim, da vida do fundador. Ela tem que prever todas as mudanças que vão acontecer, digamos assim, e já pensar em quais são as pessoas que vão substituir ele, sendo da empresa, não sendo da empresa, né? Quem é que vai fazer o quê? Para
que a empresa siga, né? Um exemplo bem sucedido disso é o que aconteceu na sucessão familiar do SBT, né? Alguém comentou sobre isso, que o processo de sucessão se deu enquanto ele ainda estava vivo e ele conseguiu controlar um pouco esse processo e indicar as melhores pessoas para as melhores funções. Então, eu acho que isso foi bem importante. Mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Tá bem, então, pessoal, antes de encerrar, eu vou lembrar vocês para se organizarem em grupos, né? Também lembrar vocês que a gente tem uma outra palestra sobre carreira ainda esse semestre, que é em maio, e que vocês se inscrevam, participem, para conhecer também a história da Vanessa, que é da área bancária, diferente, né? A gente vai ter outros colegas de vocês também, todos do curso de administração. E eu acho que é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, então. Uma boa noite, um bom final de semana. E qualquer coisa vocês podem me chamar.